Bom, a gente vai seguir por aqui mudando de assunto. O sistema de pagamentos Pix apresenta instabilidade nesta segunda-feira, afetando diversos usuários de diferentes instituições financeiras. E de acordo com dados do site Down Detector, que monitora interrupções em serviços online, há mais de 7 mil reclamações envolvendo o sistema. O site aponta também que há um aumento nas reclamações em pelo menos 8 bancos, sugerindo que a falha está no sistema do Banco Central e não em uma instituição específica. Vamos falar agora então sobre esse problema, essa instabilidade que atingiu todo mundo, muita gente, milhões de pessoas no Brasil usam o Pix diariamente. A gente está chamando aqui então um especialista em tecnologia, Luiz Milagres. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo aqui ao Expresso. Não vou fazer piada com o seu nome, porque não dá mais para fazer milagre, porque o Banco Central já disse que o sistema voltou a funcionar normalmente. Não vai precisar da sua ajuda, mas a gente vai precisar da sua ajuda para entender o que aconteceu. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Lene. Boa tarde a todos. De fato, cheguei um pouquinho tarde para essa, mas espero esclarecer um pouquinho de como tudo aconteceu. Vamos lá, então, Luiz. Quando um sistema como esse, o Pix, usado por tanta gente falha, a gente pode entender que isso afeta, inclusive, os dados das pessoas. O quão vulnerável estão os clientes dos bancos que foram atingidos por essa falha? Eles só ficam sem acesso a esse Pix? Algum dado dele pode ser solto, né? Pode ser liberado de acordo com essa informação de que se trata de uma falha geral do sistema? Os dados estão suscetíveis ou é só uma questão ali de acesso pontual? Bom, pelas informações que nós temos e também até falando um pouco com colegas de mercado, o que a gente tem é uma indisponibilidade e não uma fragilidade nos dados ou uma exposição dessas informações que afete, por exemplo, chaves Pix, que afetem, por exemplo, os dados das pessoas. Como a gente tem um sistema hoje que funciona de maneira centralizada no Banco Central, quando ele tem uma indisponibilidade como essa, imediatamente toda a cadeia é afetada. Só para falar um pouquinho como o Pix funciona, então nós temos o interesse de transferir uma quantia em dinheiro, eu posso transferir isso por um participante indireto, ou seja, uma fintech, um banco menor que não tem uma conexão direta com o Banco Central, que aí sim acessa um participante direto, quem são os grandes bancos, grandes instituições, e que assim acessa um sistema de pagamento instantâneo que fica centralizado no Banco Central, sim, com um ecossistema de tecnologia robusto, também com participação de terceirização de maneira bastante acentuada. Essa transferência sai do Banco Central e aí sim, vai para o participante indireto do outro lado, ou seja, um banco pequeno, ou um participante direto, um banco grande, e aí chega no recebedor. Essa é a cadeia, de forma geral, que o Pix funciona no país. Qual que é o grande ponto? Apesar da robustez do Banco Central, nada é 100% seguro ou nada é 100% imune a falhas. Então, hoje, pelo que aparenta, tivemos uma falha severa na estrutura de tecnologia que fica no Banco Central e aí toda a cadeia, seja de participantes indiretos, bancos menores, e participantes diretos, bancos maiores, foram afetados. Qual é o impacto no final do dia? Você que tentou fazer sua transação hoje não conseguiu, mas aquelas pessoas que vendem, principalmente comércio, grandes empresas que tinham vendas previstas através do Pix, foram afetadas nessa 1, 2 horas que ele ficou fora do ar. Então o impacto é bastante grande para vendas, para o comércio, para as empresas que transacionam via Pix. Agora, Luiz, mesmo após normalização, os riscos de eventuais pagamentos duplicados, falta desse pagamento finalizado, como é que ficam esses riscos e também a responsabilidade para a manutenção deles caso o usuário precise recorrer ao banco e pontuar, olha, não tenho certeza se foi pago ou foi pago duplicado. Quais são os caminhos para resolver esses problemas? Ótima pergunta. Hoje, as instituições elas têm aí diversos recursos para pagamentos, sejam duplicados para você pedir esse dinheiro de volta, sejam por falhas de pagamento, ou seja, o dinheiro nem chegou a sair do banco do participante direto, então, ou seja, ele ficou ali e a transferência não foi executada. Essa segunda é a mais comum, ou seja, você executou uma transferência assim, a partir daqui do seu aplicativo bancário, você tentou, ela não foi executada e ali mesmo já deve ter retornado uma mensagem de erro. Não foi possível fazer a transferência, tente mais tarde. Por quê? Porque estava indisponível a ponte entre a instituição financeira do pagador e o próprio Banco Central. Então, essa transação não deve ter sido executada. Mas vamos dizer que, numa hipótese, como você falou muito bem, essa transação ela foi e você tentou enviar de novo e tentou enviar por uma terceira vez justamente porque estava dando falha. Caso essas 3 transações tenham sido
atrasadas, depois executadas todas de uma vez, você consegue, via recurso MED, a partir do seu próprio aplicativo, pedir esse dinheiro de volta e restituir. Sempre a partir do seu banco, ou seja, do aplicativo bancário ou direto com o gerente do seu banco. A responsabilidade no final do dia de uma falha como essa é entre a instituição do pagador e o próprio Banco Central, que precisam liquidar essas transações exatamente como o usuário gostaria que fossem executadas. Então, a responsabilidade está aqui. Primeiro, do Banco Central, neste caso pela falha primária, e depois do próprio banco do pagador, que vai poder te ajudar a equalizar todo esse processo. Mas, provavelmente, a maioria das transações ela nem foi executada, ou seja, deu uma mensagem de erro no aplicativo bancário, no Internet Banking, e não foi para frente. Certo. Luiz Milagres, obrigada pela sua participação aqui no Expresso. Uma excelente semana para você. Boa tarde. Para você também, uma ótima tarde a todos. Valeu.